Queridos, hoje nós estamos na nossa segunda aula do módulo de redenção. Então, eu acredito que mesmo aqueles que não estavam conosco ano passado já sabem que nós estamos numa série da metanarrativa bíblica. Então, a gente percorreu no ano passado um módulo sobre criação, sobre como as coisas foram criadas por Deus. Depois nós fomos em direção à queda para procurar compreender como a desobediência de Adão e Eva causou consequências, em todas as esferas. Então, todas as áreas da vida, de alguma maneira, foram afetadas por essa queda. E nós entramos na semana passada no módulo de redenção, quando o Mateus trouxe uma aula sobre como a redenção ela é costurada na Bíblia, como ela é revelada, como o Senhor revela o seu propósito por meio de Jesus para nos redimir dos nossos pecados. E aí o tema da aula de hoje é o impacto da redenção no indivíduo. Então, hoje a gente vai dar uma ênfase maior a como a redenção, de alguma maneira, afeta a nossa relação conosco mesmos. E a gente está seguindo a mesma linha do módulo de queda. Então, se nós falamos do efeito da queda dentro de nós, nós também precisamos falar sobre o efeito da queda, da redenção dentro de nós, né? Minha voz está bem ruim, vocês devem ter percebido, né? Então, se de vez em quando eu tiver que parar um pouquinho para dar uma tossida, não estranhem. E aí, quando nós falamos no indivíduo, em nós mesmos, em como nós olhamos para nós, eu coloquei algumas perguntas aí na introdução, depois o material vai ser disponibilizado para vocês também acompanharem. Colocou? Então tá, o Daniel já colocou no grupo geral, para quem está no grupo. Então, é a lição escrita ali. E as primeiras perguntas que eu coloquei na introdução dessa lição são: quem é você? Como você se vê? E qual é o seu valor? Essas são perguntas que todo mundo em algum momento da vida se faz, né? Quem eu sou? O que me caracteriza? O que faz de mim eu e não uma outra pessoa? Não sei se vocês já perceberam, mas as crianças, elas precisam passar por esse processo de compreender a sua individualidade. Muitas vezes a criança, quando é muito pequena, ela acha que o mundo inteiro gira em torno dela. E depois ela vai percebendo que não é bem assim. Ela vai, de alguma maneira, entendendo que ela é diferente do coleguinha, né? Que cada um tem o seu jeito, tem os seus gostos, as suas preferências. Só que a questão é que hoje a gente tem se debatido com essa pergunta e muitas vezes tem chegado a conclusões que partem somente dos outros ou de nós mesmos. E o objetivo de hoje é a gente entender que, se nós tivermos uma visão dependente dos outros ou apenas baseada na nossa própria opinião, nós nunca conseguiremos compreender quem o Senhor sabe que nós somos. Então, quando você se pergunta, quem sou eu? Todo mundo tem se perguntado isso. Vocês já perceberam como que o mundo contemporâneo é obcecado por autenticidade? O tempo todo a gente vê nas redes sociais as pessoas querendo mostrar que são diferentes, que são autênticas, que não estão nem aí para a opinião dos outros. A ideia sempre é que você precisa ser quem você é, independente da opinião de todo mundo. Não é verdade? A gente não tem ouvido esse discurso por aí, gente? De que você não pode se basear no que os outros pensam, de que você não pode depender da opinião alheia, que você precisa buscar o seu verdadeiro eu, que você precisa deixar aflorar aquilo que você realmente é, sem expressões sociais. Tenho percebido que isso faz parte do espírito do nosso tempo, essa busca por uma autenticidade. Só que o objetivo da lição de hoje é nós compreendermos, como eu já disse, que nós precisamos que a nossa visão individual, que a nossa visão do eu, ela parta da palavra. Nós precisamos permitir que o Senhor, de fato, redima o nosso interior, porque senão nós vamos continuar acreditando nessa conversa do mundo de buscar a nossa autenticidade. E aí nós, muitas vezes, vamos cair não realmente numa verdadeira autenticidade, mas simplesmente em formatos pré-moldados e prontos que são vendidos para nós. Vocês já pararam para pensar que, às vezes, o adolescente, passa por aquela fase que ele não quer ser igual a ninguém, que ele quer se vestir diferente, que ele quer falar diferente, mas que ele acaba se enquadrando em alguma tribo? Eu vejo muito isso porque eu lido com adolescentes o tempo todo. Quanto mais eles querem ficar diferentes de todo mundo, mais iguais eles se tornam. Então você tem uma tribuzinha ali da galera que gosta do rock, tem a tribuzinha da galera que gosta do funk, tem a tribo que se veste de determinada maneira. Então o tempo todo a gente está tentando afirmar a nossa individualidade e não percebe, inclusive, que o capitalismo lucra com isso, né?
Porque para qualquer estilo que você tenha, tem até uma rede de lojas de roupa, as mulheres devem estar mais ligadas nisso, que a frase é assim: você tem seu estilo, a Renner tem todos. Já ouviu esse slogan? Eu acho genial esse slogan. Porque a ideia é que, seja qual for o seu estilo, vai ter alguma empresa ali que vai poder lucrar com isso. E, de fato, é isso que o capitalismo faz. Ele molda a nossa visão do que a gente precisa para afirmar o nosso eu e oferece um produto prontinho ali para você comprar. Só que nós precisamos entender, como eu já disse, que a nossa visão de si tem que ser dependente do Senhor. Então, vamos só retomar alguns pontos dos módulos anteriores para entender, por exemplo, quem sou eu de acordo com a criação? Quem Deus me criou para ser? No dia do nosso painel, né, que nós estávamos aqui, eu, o Matheus, o Juan e o Daniel, perguntaram sobre a questão da Imago Dei, né? Qual é a importância de compreender essa doutrina para que a gente realmente entenda como o Senhor nos criou para ser. E aí uma coisa que eu comentei é que eu ouvi isso de um professor e eu concordo com ele, que nós precisamos recuperar Gênesis. Nós precisamos recuperar a narrativa da criação. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que tem alguma coisa errada. E o que está errado? A Bíblia diz o que é que está errado. Mas antes de compreender a queda, a gente precisa compreender a criação. Quem Deus criou o ser humano para ser? O ser humano ele tem, por um lado, uma glória imensa, porque ele é a coroa da criação, porque ele é a criatura que recebe de Deus o mandato cultural, porque é o único sobre quem Deus declara que foi feito a sua imagem e semelhança. Então, o homem, de fato, ele é revestido de uma autoridade e de uma semelhança com Deus que não se observa em nenhuma outra criatura. E a gente falou sobre isso. A árvore não é imagem e semelhança de Deus. Animais não são imagem e semelhança de Deus. Somente nós somos. Então, quando nós olhamos o propósito original de Deus para o ser humano, a gente percebe que o ser humano tem muito valor para Deus. Você tem valor para o Senhor. Né? E a gente também repete certas frases de efeito que são verdadeiras, a gente não precisa se desfazer delas. Então, na igreja é muito comum que a gente ouça: você é especial para Deus, você é único, né? E tem muita música infantil também sobre isso. Aline Barros, outros compositores já fizeram musiquinhas para que a criança se entenda como alguém de valor, né? Então, tem várias musiquinhas aí mostrando isso, que nós somos especiais diante do Senhor. E o Senhor nos criou realmente com tantas potencialidades, com inteligência, com raciocínio, né, com capacidade de se emocionar. Então não tem como a gente estudar a natureza humana, seja no aspecto biológico, seja no aspecto social, né, e não perceber o quão grande o ser humano é. É só você olhar as construções arquitetônicas, você olhar a tecnologia, olha onde a gente conseguiu chegar. Né? A gente construiu coisas que saem da terra. Já parou para pensar nisso? Há milênios atrás, o ser humano mal compreendia o que estava lá em cima, não sabia nem o que causava as chuvas ou o estio. E hoje a gente manda foguetes, a gente manda satélites, a gente tem internet. Tudo isso saído da mente humana. Então é impossível olhar para o ser humano e achar que o ser humano é uma criatura como qualquer outra. E eu estou afirmando isso aqui porque já existem correntes teóricas que colocam que a espécie humana é somente um ser mais evoluído na cadeia, né, alimentar e no processo evolutivo. Então a gente tem uma filosofia aí que existe no mundo chamada especismo, que vai criticar essa visão de que o ser humano é melhor que as outras criaturas. Se você quiser depois pesquisar sobre isso, tem filósofos aí, cientistas dizendo: não, o homem é só uma criatura mais evoluída. O homem é uma máquina que funciona mais direitinho, uma máquina mais sofisticada. Só que aí a gente precisa lembrar que o ser humano ele não é só uma máquina. Na verdade, ele não é uma máquina, né? Embora a gente tenha aqui um monte de mecanismozinhos que funcionam direitinho, né? O coração bombeando sangue, o cérebro fazendo as sinapses, nós não somos máquina. Porque nós temos sentimento, nós temos capacidade de nos compadecer, nós temos capacidade de amar. Então, tudo isso, quando nós olhamos para a criação, nós percebemos que o propósito original de Deus para o ser humano era glorioso. Mas aí nós falamos também sobre o impacto da queda no indivíduo. Porque quando Adão e Eva resolvem desobedecer a Deus, a ordem de Deus, eles estão declarando que eles queriam por si mesmos encontrar a fonte dessa sabedoria. Então, vocês lembram que quando Eva escuta a serpente diz: não é bem assim. Ele não quer que vocês comam o fruto porque ele sabe que se vocês comerem, vocês serão semelhantes a ele. Vocês vão ser capazes de discernir o bem e o mal. Então, o âmago aí da tentação a que Adão e Eva vão ceder
É exatamente isso, querer ser algo à parte de Deus. E essa é uma grande tendência nossa. Nós percebemos o quanto o ser humano é glorioso, então a gente acha que é autossuficiente. Então agora eu não preciso de ninguém. E tem um livro chamado Ego Transformado, a Sofia sempre fala sobre ele, né? Em que o Tim Keller ele fala que o nosso eu, o nosso ego, ele é um ego inflado. Ele usa essa metáfora para falar como se fosse algo inchado, dolorido e vazio. Esse é o nosso ego. Inchado porque parece que ele está sempre, né, inflado ali, parece que ele está sempre, de alguma maneira, cheio de si, mas ao mesmo tempo ele é dolorido. Um toquezinho que você dá nele parece que já causa uma dor imensa. E já parou para perceber que quando a gente se sente de alguma maneira negligenciado ou se sente preterido, como que a gente se chateia com isso? Às vezes são coisas simples. Na igreja acontecem muitas ocasiões em que você sente que talvez alguém não te valorizou como você acha que deveria ser valorizado e, de repente, aquilo se torna uma imensa bola de neve, um imenso problema, porque parece que a gente está sempre precisando ter todo cuidado ali com o ego para lidar com ele, porque ele é inchado e dolorido, mas ele também é vazio, não tem nada dentro dele. Não tem substância. Não tem nada que, de fato, preencha esse ego. Ele vai estar sempre buscando mais e mais. E tem um outro livro do Tim Keller, que é Deuses Falsos, né, que nós já até estudamos juntos, na Igreja Caseira, que fala que mesmo aquelas pessoas que chegaram num patamar super elevado de dinheiro, de fama, de reconhecimento, elas sentem que nunca é o bastante. Então, ele fala do exemplo da Madonna, que era e ainda é uma grande artista, e ele vai falar como é possível que alguém que chegou a patamares tão elevados de fama se sinta sempre inadequada, sinta sempre que não conseguiu bastante e que precisa renovar a sua validação. Parece que a gente precisa estar sempre sendo validado de novo e de novo e de novo. E alguém pode fazer um elogio pra gente e daqui a pouco a gente já vai duvidar da nossa capacidade outra vez e vai querer novamente uma afirmação. Então, nós vivemos nesse contexto de um ego extremamente inflado e isso é consequência da queda. Isso é consequência do ser humano se colocar no centro do seu próprio universo. E isso, ao longo da história, sempre foi assim. O ser humano sempre se viu numa posição superior, sempre quis dominar outros seres humanos. Mas, na mentalidade, quando a gente estuda a história das mentalidades, a gente percebe que isso ficou ainda mais forte a partir do século XV, mais ou menos, com o Renascimento. Então, vocês já devem ter visto isso na escola, quando a gente fala que antes a sociedade medieval, né, lá na Europa, ela era teocêntrica, então eles eram muito católicos, muito religiosos, e eles achavam que a religião estava no centro da vida. E, de repente, vem uma nova perspectiva, uma nova forma de entender o ser humano, que é o antropocentrismo, que é colocar o homem agora no centro de todas as coisas. E essa tendência nunca regrediu, ela só vai caminhando mais para frente. Então, do século XV para cá, nós estamos tendo um mundo cada vez mais antropocêntrico, um mundo que varre Deus para o lado e que afirma que o ser humano é a referência de todas as coisas. Então, a moral, a verdade, a beleza, a bondade, todas essas categorias que antes eram pensadas num nível metafísico, ou seja, para além da natureza, para além da matéria, para além de nós, que estava lá em cima, que eram as coisas desconhecidas, agora tudo é trazido para baixo e tudo é determinado pelo ser humano. Então o ser humano acha que é ele que determina o que é certo e errado, que não existe mais uma verdade universal, que não existe mais uma beleza universal, que nós somos a medida de todas as coisas. Então a gente é que determina o que pode ou não fazer, o que é bonito e o que não é. E nós percebemos essas tendências na sociedade. E eu acho interessante que Eclesiastes é um livro bastante curioso, porque ele apresenta uma perspectiva que parece, à primeira vista, um tanto quanto pessimista. Se vocês já leram Eclesiastes, vocês percebem que o autor de Eclesiastes, que é indeterminado, muitos dizem que foi Salomão, mas não tem, né, ninguém sacramentou, porque não tem comprovação. Ele vai falar, olha, eu estudei muito e isso é correr atrás do vento. Eu me diverti muito, eu busquei muitos prazeres e isso é correr atrás do vento. Então, quando eu, a Bruna e a Mel fizemos essa lição, né, obrigada, meninas, pela contribuição, a gente falou um pouco sobre isso, como que Eclesiastes mostra
que tudo aquilo que o ser humano acha importante, mesmo que seja alcançado, não é o suficiente. Nunca é o suficiente. Então, Eclesiastes nos apresenta que essa condição natural do ser humano, de fato, não tem remédio a não ser com a redenção que Cristo Jesus providencia. Então, o homem de Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, ele ainda está numa fase antes da revelação de Jesus. E por isso que, no final das contas, depois de ter vivido tanta coisa, de ter corrido atrás do vento, ele vai dizer, vamos temer ao Senhor, que isso é o certo, isso é o melhor. Mas parece que ele termina um pouco com um ponto de interrogação, não é verdade? Parece que a resposta final não está ali em Eclesiastes, porque de fato não está. A resposta final está somente em Jesus, com a revelação de Jesus. E o que a gente percebe no mundo de hoje é que esse ponto de interrogação que ainda estava em Eclesiastes continua hoje. As pessoas estão adoecendo em massa. A gente tem um processo hoje de adoecimento em massa. E acredito que quem é psicólogo tá percebendo essa tendência, mas mesmo quem não está percebendo, eu percebo isso na sala de aula, o quanto as pessoas, as crianças mesmo, alguns nem chegaram à adolescência direito, já sentem sobre si um imenso peso da existência, da própria existência. Porque existir é difícil, né, gente? Existir não é fácil, não. E aí eu tive um aluno que eu acredito que tem uma pressão muito grande por parte dos pais, e ele teve um colapso em sala de aula porque ele não conseguia copiar tão rápido quanto os outros alunos. A gente está vendo adoecimento de crianças e adolescentes muito pequenos por cobrança excessiva dos pais, ou então por permissividade excessiva dos pais. Parece que nós estamos o tempo todo correndo atrás do vento, correndo atrás de alguma coisa que a gente não consegue chegar. Sabe aquele hamsterzinho que tem uma rodinha que ele fica correndo, correndo, correndo e nunca chega? É assim que a gente parece estar na sociedade de hoje. Tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, que eu li no ano passado, e é um filósofo que não é cristão, mas que ele fala sobre esse processo que nós estamos vivendo de parecer que a gente está sempre cansado. Cansado do quê? De tudo ao mesmo tempo, né? Então você vai conversar com alguém, a pessoa fala, a gente pergunta, você está bem? Mais ou menos, né? E normalmente tem a ver com cansaço. Porque a gente está recebendo hoje uma quantidade de estímulos que não existiu em nenhuma outra época da história da humanidade. A gente lida com tanta informação, com tanto conhecimento, que o nosso cérebro não consegue processar tanta coisa. E aí você tem o vício em telas, né? Você tem já uma mudança mesmo cognitiva no cérebro das pessoas. As pessoas estão com cada vez mais dificuldade de concentração, né? A gente pega o celular para fazer alguma coisa, liga o celular e não lembra o que tinha que fazer. Não é? Todo mundo está passando por isso. Você tem que mandar uma mensagem para alguém, você pega o celular, abre o WhatsApp e fica assim, o que ia fazer? Não é? Porque a gente não está dando conta. A gente não está dando conta. O nosso cérebro não está dando conta. E nesse livro também, Sociedade do Cansaço, ele vai dizer que nós viramos os nossos próprios patrões. A cobrança não é só do outro sobre você, não é só o teu chefe dizendo que você tem que entregar um relatório, não é só alguém que está dizendo que você tem que bater a meta de vendas, não é só isso. A gente se cobra. A gente se sente o tempo todo impelido a ter que ser a nossa melhor versão, né? Obrigada, Tati. Então, o que a gente vê é que a cobrança ela já foi introjetada, ela já foi internalizada. Não precisa ninguém te mandar o que você deve fazer. Você já sente que precisa fazer. Ou seja, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, de alguma maneira, é também fruto da queda. Só que a boa notícia é que existe uma saída, existe uma solução. Nós não estamos fadados a viver assim para sempre. Nós não estamos fadados a ser a medida de todas as coisas. O ser humano não tem em si capacidade de responder a esse papel. Nós não temos capacidade de determinar o mundo da maneira que queremos, porque a realidade existe. A gente pode até fazer pensamento positivo, né? Está muito na moda, confissão positiva. Vai dar tudo certo, eu estou jogando para o universo. Tem uma galera nessa vibe, né? De, não, vai dar tudo certo e o universo vai conspirar. O universo não está nem aí para você, né? Começa por aí.
Então, assim, a gente tenta mentalizar esse tipo de coisa, mas, na verdade, a solução ela é Jesus Cristo. E esse é o objetivo da aula de hoje, entender como a redenção nos afeta de dentro para fora. Porque uma coisa que nós comentamos também no dia do painel é que todas as outras ideologias, elas tentam resolver o problema do homem de fora para dentro. Né? Então o socialismo vai dizer, o problema é o capitalismo, se você mudar o sistema de governo, se você mudar a organização social e o modo de produção econômico, pronto, resolve o problema. Não resolve. Nunca resolveu e nem nunca vai resolver. Então ideologias políticas e outras religiões vão sempre dizer que o ser humano tem que fazer alguma coisa para então encontrar a solução. Então algumas religiões, principalmente orientais, dizem que você tem que encontrar esse ponto de contato seu com o universo, né? Então você tem que ali de alguma maneira sintonizar no lugar correto. Só que na verdade em Cristo nós entendemos que Ele fez algo. Não fomos nós que corremos atrás dessa salvação, como Mateus ensinou na semana passada. O Senhor veio a nós e nos transforma de dentro para fora. E aí, nesse outro tópico aqui, a visão transformada do eu, a gente pode começar a colocar algumas questões de ordem prática. Tudo bem, eu acredito que Jesus veio para me redimir, para me libertar, que Ele me salvou, mas o que isso muda na forma como eu lido comigo mesmo? Né? O que isso muda no meu interior? Como é que isso muda meus pensamentos, meus sentimentos? Será então que o Evangelho oferece como saída uma anulação do eu? Será que oferece então uma repressão? E por muito tempo, a igreja evangélica achou que negar-se a si mesmo era somente reprimir e anular o seu eu. Então, vocês já devem ter visto em certos contextos evangélicos essa coisa de que para você ser santo, você tem que reprimir tudo em você. Você tem que pensar como o pastor diz que você tem que pensar, você tem que agir de determinada maneira, você não pode escutar isso, não pode escutar aquilo, não pode fazer isso, tem que usar roupa de tal jeito. Só que hoje a gente percebe que essas tentativas religiosas, elas também são de fora para dentro. Como se a santidade pudesse ser produzida por meio de mandamentos externos. Mas não é essa a solução que Cristo apresenta. O Evangelho ele não diz simplesmente para você, pare de ser quem você é. Siga apenas o fluxo, siga o grupo, siga a manada. Na verdade, quem prega esse tipo de coisa está muito perto de se tornar uma seita. E a gente tem movimentos evangélicos hoje que mais parecem seitas. Vocês já repararam que em certas denominações, os pregadores eles ficam com a voz e o jeito de falar igual ao líder principal daquela denominação? Gente, eu acho isso um fenômeno sociológico interessantíssimo. Os caras começam a falar igual. E aí, se você não está olhando a TV, você acha que é o fulano, mas não é. É o seguidor dele que já ficou tão igual que fala do mesmo jeito. Então, muita gente vai achar que o evangelho é isso e vai criticar o evangelho por causa disso. Então, muita gente vai olhar para os evangélicos e vai falar, cara, eu não quero ser evangélico, não pode fazer mais nada. Eu não posso ser quem eu sou. E essa narrativa do ser quem eu sou tem tirado muitos da igreja hoje. Principalmente os mais jovens. Por quê? Porque a gente é o tempo todo bombardeado por um discurso de autenticidade. Você tem que ser você mesmo, você tem que fazer o que te faz bem. E aí o jovem, dentro da igreja, com todos esses mandamentos externos, ele pensa, a igreja está me reprimindo. A igreja é uma gaiola, está me prendendo e eu preciso me libertar. E aí muitos vão falar da saída da igreja como uma libertação. A gente conhece até artistas que seguiram esse caminho, né? E nunca é do nada. Você sempre identifica um certo processo pelo qual a pessoa vai começando a se moldar a visão do mundo até o ponto que ela toma coragem de realmente viver aquilo que ela acha melhor para si. Então, infelizmente, a gente tem essa visão de que o evangelho, então, reprime o eu, impede a pessoa de ser quem ela é. Só que não é isso que o evangelho apresenta. Vou te convidar a abrir em 1 Coríntios 3, nós vamos ler um trecho em que Paulo fala um pouquinho sobre a forma como ele olhava para si mesmo.
1 Coríntios 3, do 21 até o versículo 7 do capítulo 4. Vai dizer: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Então, o que a gente percebe aqui é que Paulo está falando sobre uma situação, e nós sabemos que o contexto de Coríntios é um contexto de brigas, né? Um contexto de um certo partidarismo, em que alguns preferiam ser vinculados à liderança de Paulo, outros à liderança de Apolo. E aqui nesse texto, Paulo está dizendo o seguinte: olha, isso não tem nenhuma importância, gente. Quem morreu a favor de nós não foi Paulo, não foi Apolo, foi Jesus. Então ele está tentando ali resolver essa questão dos partidarismos, mas ele demonstra também uma visão sobre si mesma, que é uma visão muito interessante. Porque ele diz: olha, a minha consciência está limpa, mas eu sei que quem me julga é o Senhor. Então, não estou nem aí para o julgamento de vocês. Eu mesmo também não me julgo, acho que estou com a consciência limpa, mas no final das contas quem vai me julgar é Deus e é o julgamento dele que importa de verdade. Então, o Tim Keller, no livro que eu citei, Ego Transformado, ele usa esse texto para dizer que nele nós encontramos o bendito autoesquecimento. E aí tem uma frase que cristaliza muito esse conceito do Tim Keller, que ele vai dizer o seguinte: humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. E essa frase é muito interessante, porque nós vivemos num mundo em que a gente pensa na gente o tempo inteiro. A gente é incentivado ao egoísmo, disfarçado de amor próprio. Então, se alguém está no seu caminho, essa pessoa precisa ser afastada para que você siga os seus verdadeiros instintos e seja feliz do seu jeito. Esse é o discurso que o mundo nos apresenta. Só que Paulo vai dizer: ei, esse não é o discurso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz que Paulo está, nesse momento, se preocupando sim com a igreja. É claro que ele tinha ali um zelo pelas pessoas que ele liderava, mas ele está dizendo: gente, o que vocês pensam sobre mim não é o mais importante. O que vocês pensam sobre o outro líder não é o mais importante. O que Deus pensa sobre mim é o mais importante. Então, no bendito autoesquecimento, a gente deixa de ser o centro do nosso próprio universo e Cristo passa a ser o centro do nosso universo. E aí a nossa vida não vai ficar como aquele hamster na rodinha, rodando e correndo sem parar, para no final correr atrás do vento. Agora a nossa vida tem uma direção, tem um propósito. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, o que nós temos que não tenha sido o próprio Deus que nos entregou? Até mesmo a nossa originalidade, aquilo que você tem de único e de especial, também foi o Senhor que te deu. Só que ao invés de você ficar o tempo todo obcecado por si mesmo, você pode se auto-esquecer um pouquinho e entender que existe um propósito maior. Eu estava lendo um livro uma vez que citava o C.S. Lewis, dizendo que o C.S. Lewis dizia que a conversão era, de alguma maneira, uma extroversão. Porque o vértice da existência deixava de estar voltado para dentro e se voltava para fora. E, de fato, a conversão e a caminhada com Jesus é um processo que o tempo todo tira o centro da existência de dentro e joga para fora. Mas não jogar para fora no sentido de ser dependente da opinião dos outros, porque Paulo fala
Eu não me importo com o que as pessoas pensam, eu não me importo com julgamento humano nenhum. Mas é uma extroversão no sentido de que nós percebemos que se Cristo é o centro e nós giramos em torno dele como a Terra gira em torno do Sol, então a nossa vida tem um propósito e nós vamos caminhar juntos nessa direção. Tem uma música do Fernandinho, uma música antiga, que ele fala: fico preocupado só em como devo agir, sou a minha própria obsessão. Alguém lembra dessa música? É uma música em que o Fernandinho fala sobre missões, sobre levar o evangelho aos perdidos. E ele diz: eu não posso ficar obcecado comigo mesmo o tempo todo, meu trabalho, minhas coisas. Então, o evangelho, ele reequaciona as coisas, ele coloca tudo no seu devido lugar, inclusive a relação conosco mesmos. E uma das coisas que o evangelho faz no momento da conversão é nos dar uma nova identidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 vai dizer: eis que tudo se fez novo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. Então nós recebemos a adoção de filhos e aquilo que nós éramos, nós não somos mais. Então, eu diria que o primeiro impacto da redenção no indivíduo é perdoar os nossos pecados do passado e nos dar uma nova vida. Então, a nossa identidade não está mais atrelada ao que nós fizemos no passado, de melhor ou de pior. Então, nós vemos na Bíblia numerosos exemplos de pessoas que eram conhecidas, como Maria Madalena, por exemplo, vai citar ali dizendo aquela de quem se expulsaram 7 demônios. Provavelmente, antes da conversão, ela era conhecida assim, por seu passado difícil. Mas em Cristo, ela não é mais somente a mulher de quem se expulsou 7 demônios. Ela agora é uma serva. Ela agora é uma filha amada do Senhor. Tem uma outra carta de Paulo, que eu não me lembro qual é, que ele vai dizer... Ele vai citar um monte de pecados e vai dizer: nessas coisas vocês também viviam, mas agora não mais. Então nós recebemos em Cristo uma nova identidade. E isso é maravilhoso, né? Acredito que todo mundo aqui que já passou pelo processo de conversão, se batizou, né, tem o simbolismo, nós que somos credo-batistas, né? A gente tem esse simbolismo de morrer quando desce as águas e quando sobe de novo, você ser uma nova pessoa. E eu adoro ir a batismos, né? Eu acho muito emocionante, assim, de fato, o símbolo que a palavra estabelece de nascer de novo, de nascer para uma nova vida. Só que às vezes a gente pode pensar assim: beleza, eu me converti, recebi uma nova vida, mas parece que eu sou igual. Parece que a mesma inveja eu continuo sentindo, parece que o mesmo senso de inferioridade eu continuo sentindo, parece que a mesma insegurança, que os mesmos medos, que as mesmas tristezas, que os traumas, está tudo aqui. E está mesmo, irmãos. Aí você pode pensar: ué, então a palavra é mentira? Não se fez tudo novo, coisa nenhuma? Aí a gente precisa entender um dos principais paradoxos do Evangelho, que alguns teólogos vão dizer do já e do ainda não. Quando nós falamos de redenção, nós já fomos salvos, mas ainda não testemunhamos todos os efeitos da salvação. Por isso essa aula também, ela precisa falar um pouquinho sobre a santificação. Porque nós já fomos salvos por meio dessa redenção, mas nós estamos sendo salvos de muitas coisas, inclusive de nós mesmos. Inclusive dos nossos maus sentimentos, inclusive do nosso egoísmo. Por isso a santificação sempre é um processo. E isso é muito difícil de aceitar, né? Como nós somos imediatistas, a gente quer solução rápida para tudo. Quando você se converte, está super otimista. Normalmente o primeiro amor é muito assim, né? A gente está no primeiro amor, a gente acha que, nossa, vou evangelizar todo mundo vai se converter, perdoei todo mundo que eu tinha problemas. Aí quando a vida real vai assim se assentando, você pensa: ok, sou cristão, mas ainda tem um monte de coisas para lidar. E aí vem a santificação como processo. Porque você está sendo salvo, você está sendo redimido progressivamente. E aí o Senhor nos disponibilizou os chamados meios de graça. E aí quando eu conversei com as meninas sobre a lição, eu disse que eu tanto já vi essa categoria ser chamada de meios de graça, quanto também de disciplinas espirituais. Então acredito que vocês já ouviram falar da oração, da leitura da palavra, da meditação na palavra, do jejum, como disciplinas espirituais. E não está errado chamar isso de disciplinas espirituais, porque são mesmo, né? Do mesmo jeito que a gente tem que fazer exercício físico, que eu preciso fazer, inclusive, não estou fazendo.
A gente também tem disciplinas espirituais que precisam acontecer. Mas eu acho muito mais, digamos, precioso chamar essas disciplinas espirituais também de meios de graça. Por quê? Porque são os meios pelos quais o Senhor nos disponibiliza graça. Graça para quê? Para ser transformado, para se tornar mais parecido com Jesus. Então a oração é sim uma disciplina espiritual, mas ela também é um meio pelo qual a graça de Cristo se manifesta para te capacitar a vencer a tentação. Então esses meios de graça são de fato as ferramentas do processo de santificação. E na semana passada eu disse que uma coisa é você saber que precisa beber 2 litros de água por dia. Outra coisa é você ter sede. Então o médico sempre fala isso, se alimente bem. E você sabe que tem que se alimentar bem, mas você não tem força para resistir quando vem aquele lanche que você quer comer. Agora, quando você está doente e que a alimentação deixa de ser só uma recomendação e passa a ser uma necessidade, tudo muda de figura. Então eu tô com um problema respiratório. Eu fico bebendo água o tempo todo. Não porque o médico mandou, mas porque eu tenho necessidade. E assim precisam ser os meios de graça. Precisam ser realmente necessidades do nosso coração. A gente precisa entender que são as ferramentas que Deus utiliza para formar Cristo dentro de nós. Então, muitas vezes as pessoas se decepcionam porque se convertem e depois vem aquele processo difícil, lento, cansativo da santificação. Mas sem ele, nós nunca testemunharemos a redenção dentro de nós de verdade. Ficará uma obra incompleta. E essa obra precisa continuar. E a palavra vai dizer que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Então o Senhor tem um projeto, nós estamos em construção, né? Às vezes a gente ouve isso, estamos em obras. Estamos mesmo. O nosso interior está sendo todos os dias vivificado. E a palavra vai dizer, ontem eu estava lendo, e nós vamos ler aqui, que o Senhor vai nos transformando de glória em glória, né? 2 Coríntios 3,18, vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, como na imagem do Senhor. Ou seja, nós temos um impacto inicial da conversão, que de alguma maneira já atua tirando o vértice de dentro de nós e colocando em Cristo, convergindo em Cristo. Esse é o primeiro impacto da redenção. O segundo é a redenção progressiva, é o processo de santificação que vai sendo operado em nós, até que nós cheguemos de fato a ser homem perfeito, né? Efésios vai falar sobre isso, que a igreja está sendo ali, está crescendo com o auxílio de cada membro para se tornar corpo perfeito de Cristo. E aí o que a gente identifica, então, nesse processo de santificação é que, mais uma vez, nós temos um paradoxo no Evangelho. Quanto mais nós negamos a nós mesmos para seguir a Cristo, mais descobrimos quem somos nele. Então, voltando àquele ponto que eu falei anteriormente, tem gente que vai achar que o Evangelho é se autoanular. É você não gostar das coisas que você gosta, não ser do jeito que você é, reprimir tudo que você tem, se tornar igual a todo mundo. Não, o Evangelho não é isso. Mas quando eu nego meus desejos, quando eu nego a minha natureza caída e busco me parecer com Jesus, é como se aquele processo pelo qual a pedra preciosa vai sendo burilada para ela brilhar mais, né? Uma pedra em estado natural, ela é cheia de sujeiras, cheia de imperfeições, e ela vai sendo ali trabalhada para se tornar o melhor que ela pode ser. E por isso pedras são tão caras, né? Do mesmo jeito conosco, o Senhor vai aos poucos nos polindo, nos afiando, para nós realmente revelarmos a beleza do Evangelho. E eu estava lendo Efésios com algumas irmãs aqui da igreja, e tem um versículo em Efésios que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. E eu gosto muito desse texto, porque vai dizer que a sabedoria de Deus se expressa de várias formas diferentes. Então não é você ser igual a todo mundo, é você ser exatamente quem Deus te criou para ser, único, especial, diferente de todos os outros. Mas juntos nós formamos esse quebra-cabeça que revela ao mundo a glória de Deus. Então, como igreja, nós estamos sim nos tornando um só, mas também nós estamos nos tornando muitos, vários, diferentes entre si. E como isso é bonito. Então,
nenhuma nação precisa adorar como a outra, né? Vocês já devem ter visto aí algum vídeo de como é a adoração na África. Eles são muito festivos, eles usam muitos instrumentos de percussão e a galera vai entregar a oferta dançando. Eu, pelo menos, nunca vi aqui no Brasil o momento de oferta com todo mundo dançando. Mas na África isso é a coisa mais comum do mundo. E eu não preciso fazer uma missão na África e dizer, não, vocês têm que agir do mesmo jeito que os estadunidenses ou que os brasileiros ou que os europeus agem. Não, o Senhor diz, a palavra diz que o Senhor vai redimir pessoas de toda tribo, língua e nação, cada um com a sua particularidade. A cultura é humana, mas existem nela elementos de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o Senhor está criando um corpo que é único, mas que ao mesmo tempo é plural, é diverso. E essa é a beleza do Evangelho. Então nós não precisamos ficar obcecados em sermos autênticos e originais, porque quando nós negamos a nós mesmos e seguimos a Jesus, o Senhor vai trabalhando em nós e vai revelando o que nós temos de único e original. Quero te convidar a abrir em Romanos 8, nós vamos ler o capítulo para encerrar, porque é um capítulo que fala bastante sobre as promessas que o Senhor deu a nós e qual é a nossa situação atual diante da redenção. E é um capítulo que começa em exultação e termina em exultação, e por isso eu quero lê-lo completo com vocês. É um capítulo que mexe muito comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito estranha. E aí, às vezes, na igreja, a gente acha que a gente tem que seguir um padrãozinho, um formato. Mas se o Senhor me amou do jeito que eu sou, Ele pode amar qualquer um aqui. E vai dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, só uma pausa aqui, irmãos. A Bíblia está simplesmente garantindo a você que se Deus, que enviou o Espírito para tirar Jesus dos mortos, que esse mesmo Espírito vivificará o nosso corpo mortal. Ou seja, o mesmo poder que esteve em Jesus está dentro de nós para nos vivificar. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui eu quero fazer uma outra pausa para entrar na sessão da lição do para exercitar. Então é dever de casa aí para nós ao longo dessa semana. Nós colocamos alguns pontos aqui que podem ajudar você a lidar com essa redenção no seu dia a dia. Porque, como eu disse, às vezes a gente pensa, ok, estou salvo, mas como é que eu faço para viver essa redenção na prática? Como é que eu faço para tirar da minha cabeça esses pensamentos que me sufocam, esses pensamentos que me aprisionam e que parece que eu não morri de verdade para o pecado? Eu acredito que o primeiro passo é identificar o ciclo de pensamentos.
Você deve conhecer aí dentro da tua cabeça quais são os gatilhos, quais são aquelas coisinhas que começou a pensar naquilo, vai ser uma escalada de maus pensamentos e que daqui a pouco você não consegue conter mais. E só você sabe o que está dentro da tua cabeça. Então, às vezes, por exemplo, se você tem um problema com a inveja e você está no Instagram e você começa a ver ali as pessoas viajando, passeando, comendo bem, e você sabe que aquilo ali vai te gerar uma insatisfação com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Ei, interrompa o ciclo de pensamentos. Saia um pouquinho das redes sociais, vá ler a palavra, vá orar. Ou então, se você tem algum problema com a sexualidade, com pornografia, se você sabe que em certos momentos do dia você está mais propício a acessar esse tipo de conteúdo, se planeje para fazer outra coisa. Se planeje para estar na companhia de pessoas, para que você não esteja sozinho. Identifique o ciclo de pensamentos, porque às vezes uma coisa é você cair, todos nós estamos suscetíveis a cair, mas tem gente que não cai, se joga. Então a gente precisa identificar quais são esses pontos aí que a gente tem de vulnerabilidade. Então eu falei da rede social porque eu fiquei fora um tempinho aí, um bom tempinho, porque estava me sufocando. E aí eu já voltei também, mas só Deus sabe até quando. Então assim, identificar esse ciclo de pensamentos e em seguida, segundo passo, levar a Cristo esses pensamentos. Porque às vezes a gente se sente tão pecador que a gente tem vergonha de contar para Jesus as coisas que a gente está pensando, como se ele não soubesse, né? Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Então conta para Jesus. Tem um corinho antigo do Inário que falava: conta para Jesus onde é a sua dor, ele é o remédio, confia no Senhor. Faça isso, leve a ele, submeta os seus pensamentos a Cristo. A palavra vai dizer que nós precisamos colocar diante dele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E a ansiedade tem sido um dos grandes problemas dessa geração. Então, tudo que te deixa ansioso, tudo que te deixa preocupado com o futuro, coloca aos pés de Jesus. Em terceiro, nós precisamos buscar na palavra as verdades que devem reger o nosso coração, inclusive essas aqui de Romanos 8. Então você pode, por exemplo, copiar versículos que falam sobre a redenção, que falam sobre o amor do Senhor por você e colocar esses versículos na sua carteira, no seu quarto, no seu espelho, em locais em que você possa se encher da palavra. Porque a gente se enche o dia inteiro com músicas que não edificam, com leituras que não edificam, e no final do dia a gente quer pensar na Bíblia? A gente vai ter versículo memorizado de cabeça se a gente só se enche daquilo que não presta? Vamos nos encher da palavra, porque assim ela vai entrar realmente no nosso coração, ela vai fazer a diferença na nossa vida. E nós vamos encerrar a leitura de Romanos 8 aí, versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criatura ou da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou,
e aos que justificou, a esses também glorificou. E aí ele encerra o capítulo com um cântico de vitória. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dessas palavras que nós precisamos nos encher.